Glória a Deus, né? Glória a Deus. Chegamos no horário hoje. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Em nome de Jesus. Guardar o pessoal que vai acessando aí. Uma boa tarde a todos vocês. Pessoal que está acessando aí a nossa live. Glória a Deus, aleluia. E a gente vai começar a bater um papo, né, em nome do Senhor Jesus. Vamos aguardar o pessoal que vai acessando aí. Maravilha. O Ivan. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para refrescar. Ó, o Clóvis aí, já chegou o Clóvis. Pai do Senhor, Clóvis. Uma excelente tarde a todos vocês. Glórias ao Senhor Jesus. E vamos lá, o que interessa. Boa tarde, Clóvis, como você está? As novidades. Hoje nós continuaremos a nossa live, hoje quinta-feira, dia 1º de abril, né? Dia 1º de abril. E muito se comemora nesse país dizendo que hoje é o dia da mentira, né? Mas nós vamos compartilhar que é o dia da verdade. Você que está acessando aí, compartilha aí já nos grupos do Facebook, também nos grupos do WhatsApp. Nós vamos seguir a nossa jornada falando sobre o reino servindo ao rei, o livro do nosso bispo Palarone. Boa tarde, Ednilza. O reino servindo ao rei. Esse livro aqui você pode adquirir no site da ICB Santos, icbsantos.com.br. Você pode adquirir em e-book ou também você pode adquiri-lo assim, num livro físico, para você ler aí na sua casa. Você que tem seu livro aí na sua casa. Hoje nós estamos falando aí na série sobre aliança, o reino servindo a Deus, o reino servindo ao reino de Deus, e estamos falando sobre estarmos aliançados com o Senhor. Temos falado sobre o propósito de Jesus, o propósito do reino, e ontem falamos sobre os efeitos e resultados de uma aliança. Os efeitos e o resultado de uma aliança. A Vânia já está chegando por aí. Boa tarde, a paz do Senhor. Coloca o dedinho aí para compartilhar nos grupos e também com os seus amigos, familiares. Uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira. Hoje nós continuaremos, vou resumir um pouco do que foi falado ontem devido à chuva, um forte vento aqui na Baixada Santista, em Santos, e a internet oscilou um pouquinho. Hoje espero que não venha oscilar. Mas ontem nós compartilhamos sobre os efeitos e o resultado de uma aliança. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus e nós iniciamos a nossa jornada aliançados com Deus. Então, quando nós praticamos essa aliança, né, nos aliançamos com o reino de Deus, nós temos muitas garantias daquilo que a gente venha executar, né, se tratando do reino de Deus ou se tratando da nossa vida pessoal. Nós temos uma grande tendência de dar certo, Pai do Senhor, Ivan, de dar certo. E ontem nós lemos Marcos capítulo 6, versículo 12 ao 13, que foi o envio dos discípulos de Jesus saindo a anunciar e pregar o evangelho. O Senhor Jesus deu um direcionamento para eles, e eles, aliançados com Jesus, foram e praticaram de acordo com a direção que Jesus deu para eles. E lemos também ontem Lucas capítulo 10, 17, 19, lemos qual foi o retorno desse direcionamento. Então, quando nós estamos aliançados com Jesus, e parte do princípio, quando nós procuramos fazer as coisas da nossa vida hoje em dia, de acordo com a vontade de Deus, vamos dizer que se você segue a vontade de Deus, em todas as áreas da sua vida, não estou falando somente ministerial, mas se você segue a vontade de Deus, o propósito de Deus em relação à sua vida, sua casa, ministério, finanças, por aí vai,
existe uma grande tendência de dar certo. Por quê? Porque você está seguindo um caminho trilhado por Jesus. Então você decidiu andar em aliança com Jesus. Então, preste bem atenção. Quando Jesus enviou os discípulos e direcionou aqueles homens comuns, como eu e você, depois vieram se tornar os apóstolos, reconhecidos, enfim. Mas quando Jesus enviou os 12, quando Jesus enviou os 70, dando uma direção para eles, está escrito, meu irmão, que eles tiveram excelentes resultados, que eles obtiveram de acordo com aquilo que eles haviam recebido, uma direção de Deus, uma direção de Jesus para fazer. Então, quando eu e você entendemos isso, e quando eu e você, nesse sentido, procuramos nos aliançar com Deus, sabe, irmãos, hoje, no mundo de hoje, se falando politicamente, o que nós vemos é o quê? Muitas alianças. Por que os políticos, né, fazem alianças, né, um político com outro, com um partido, com isso, com aquilo? Por quê? Com o intuito de uma lei, ou um planejamento, ou uma ideia que eles têm ali, venha dar certo ou venha a ser aprovada. Então por que, vamos dizer assim, que hoje tudo tem que passar pelo Senado, tem que passar pela Câmara dos Deputados, uma lei, um projeto? Por que tem que passar por tudo isso? Um exemplo, o prefeito tem que lançar na Câmara, a Câmara e a Câmara também, o prefeito pode vetar e a Câmara pode vetar. Por que acontece isso? Essas alianças, para que um projeto venha seguir. Você hoje, se você assiste televisão e nunca os brasileiros, né, estão tão centralizados, ou melhor, absorveram tantas informações a respeito de política como hoje. Então, porque tem o centrão, tem o da esquerda, tem o da direita, falando de política, falando de aliança. O que esses políticos fazem? Eles têm que ter aliança, né? Porque senão, projetos de lei, ideias que eles têm, não vai para frente. Não vai para frente. Então, tem que ser feito alianças. Então, para quê? Para que tenha votos ali dentro da Câmara, dentro do Senado, para que aquele projeto de lei venha prosseguir para frente. Então, trazendo para o reino de Deus, para que os projetos que Deus tem para a sua vida venham seguir à frente, eu falei de uma forma comparativa para você entender, é necessário que você tenha uma aliança com Deus. Sem essa aliança, meu irmão, dificilmente os projetos de Deus pela sua vida vão dar prosseguimento. Por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, ele trabalha de maneira aliançada com a gente. Deus, quando ele nos diz que nos amou, qual foi a aliança de Deus referente a isso? Ele enviou seu Filho Jesus para que viesse, vivesse, desse a sua vida por nós, para que a gente fosse regenerado e estivesse novamente com Deus, aliançados com Deus. Então, a parte de Deus, Deus já fez e continua fazendo. Existe um projeto de vida a cada um de nós. Mas para que esse projeto de vida venha a ser bem sucedido, vai ser necessário uma contrapartida sua e minha. Eu tenho que ir de encontro a esse projeto, eu tenho que andar aliançado com o projeto que Deus tem para a minha vida, para que as coisas aconteçam da maneira que Deus projetou para mim e para você. Se não for assim, não tem jeito. Vai, como eu disse ontem, vai empacar no meio do caminho, vai parar no meio do caminho. Então você quer ter uma vida crescente, uma vida que você vai obter sucesso naquilo que você realiza em Deus, esteja aliançado com Jesus, a sua palavra, esteja aliançado com o Espírito Santo. E ontem eu disse aqui que ter sucesso na vida, ou melhor dizendo, você progredir em alguma área da sua vida, as pessoas usam isso muito, né, relativamente, né? A pessoa acredita assim que
A pessoa tem sucesso porque ela já nasceu no berço do sucesso. E boa parte das vezes não. Né? Você percebe, tem um camarada que eu admiro muito a vida dele, que é o Silvio Santos. Você conhece a história do Silvio Santos? Vou citar mais próximo, né? Uma história mais próxima. Silvio Santos foi um camarada de sucesso. Mas você acha que ele já nasceu tendo sucesso? Não. Vai conhecer a história dele. Vendia caneta. E por aí foi, galgou, venceu os obstáculos. Venceu as dificuldades. Venceu os problemas. E foi galgando, e foi crescendo, e foi avançando. Até hoje se tornar um homem de negócio de sucesso. Mas pegar 50 anos, 40 anos atrás, ele não tinha tanto sucesso assim como se aparece hoje. Ou melhor, ele tinha sucesso, mas era por menores. Então, o problema é que as pessoas enxergam sucesso ou ser bem-sucedido só nas coisas maiores. Não nas coisas por menores, mas a cada problema e a cada dificuldade e a cada adversidade que você consegue vencer, você é uma pessoa bem-sucedida. Mais do que às vezes aquele que está do seu lado, que ainda não conseguiu vencer. E isso deve ser um estimulante para a sua vida. Então, quando nós vivemos uma vida aliançada com Jesus, a nossa tendência é ser mais do que vencedor em tudo na vida. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Isso que não quer dizer que você não vai passar por algum tipo de enfermidade. Porque se prega um evangelho, aí, meu irmão, um evangelho ilusório, né? Um evangelho que diz que parece que as pessoas não vai ter problema. Parece que as pessoas não vão ficar doentes. Parece que as pessoas, sabe, irmão, não vai passar por uma dificuldade no casamento. Esse evangelho é um evangelho de 1º de abril. É um evangelho mentiroso. É um evangelho, meu irmão, muito egoísta. É um evangelho que não existe. Não existe. Porque se você pegar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que homens e mulheres, mesmo aliançados com Deus, tiveram inúmeras dificuldades, tiveram inúmeros problemas, tiveram inúmeras situações difíceis. Mas, então qual que é a diferença, pastor, de eu ter uma aliança com Deus, uma pessoa que tem uma aliança com Deus e uma pessoa que não tem uma aliança com Deus? É que quando você não tem uma aliança com Deus, você tem o problema e na maioria das vezes você não sabe nem por onde começar para resolver esse problema. E se vem uma ideia para você resolver, você não sabe nem como que vai ser o trajeto, se você vai findar e resolver ou não. Você fica mais perdido do que segue em tiroteio, porque você não tem garantias que você vai galgar efetivamente um resultado de vitória e de conquista no final. E os que têm aliança com Deus? Aí está a diferença. Que diante dos problemas e as adversidades, você sabe que você tem um Deus todo-poderoso e que estando aliançado com Ele, Ele vai te dar todos os meios e formas para você poder vencer esse problema e essa dificuldade. Então você sabe que o problema está à sua frente, você sabe que por si só você talvez não vai conseguir vencer, mas em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está em você por meio do seu Espírito, que é maior do que o problema e maior do que o mundo, por intermédio dele, por estar aliançado com ele, você já inicia de cabeça erguida e como um vencedor. E no trajeto, você sabe que todo o seu trajeto, se você tem uma aliança com Deus, você vai ter por meio da oração, você vai ter por meio do jejum, você pode ter por meio da sua palavra, da palavra de Deus, você vai ter por meio de irmãos mais experientes que vão poder te ajudar. Durante o seu trajeto, diante desse problema, essa dificuldade, você vai ter garantias e suporte de cobertura para que você vença esse problema e no final você vai estar
como diz Paulo, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedor? Porque toda pessoa que treina, um atleta que treina, ele treina, e ele vai para um desafio, para uma Olimpíada, ou para um desafio, uma corrida, ou seja lá o que for, ele vai. Mas dentro dele, ele não tem uma convicção 100% que ele vai vencer. Não tem, por mais que ele tenha treinado. Ele vai se lançar ali diante daquela prova, diante daquele desafio, mas ele não tem plena convicção e certeza. 100%? Não. Por mais que ele tenha treinado, ele pode chegar e perder. Mas nós, meu irmão, que temos uma aliança com Deus, com Cristo Jesus, meu filho, minha filha, entenda uma coisa. Quando você tem uma aliança com Deus, uma aliança verdadeira, não estou falando de religião, não estou falando de você ir para a igreja, estou falando quando você tem uma aliança com Jesus. E ontem nós falamos o que é ter uma aliança. Uma aliança, ela vai te trazer resultados. Por quê? Uma aliança, ambas as partes numa aliança andam em harmonia. Então, veja bem, quando é que um casamento ele é bem sucedido? Vamos falar de aliança e vamos falar de casamento. Quando é que um casamento é bem sucedido? Quando o esposo e a esposa entendem que eles hoje são uma família. Então, quando há algum desentendimento entre os dois, sempre vai ter algo maior, que é a família. Sempre vai ter algo maior, que é a família, vai ter Deus. Então sempre vai ter um peso maior que vai fazer com que esses dois, mesmo que seja no início do casamento ou do relacionamento, quando eles entendem isso, vai fazer com que eles perpetuem esse casamento. Por que esse relacionamento? Porque eles entendem que existe uma aliança. Então, onde há uma aliança, irmão, sempre vai haver um propósito maior. Então, a tendência desse casal é permanecer casado, porque tem família, tem filho e tem Deus acima de todas as coisas. Então, a tendência desse casal, irmão, é viver de uma maneira proveitosa, produtiva, uma maneira que eles venham a galgar sucesso no casamento. Porque eles entenderam que é aliança. Então, aliança, eu li aqui o texto ontem, aqui que o bispo escreveu, ó. Os efeitos e resultados de uma aliança, onde verdadeiramente as partes andam em plena harmonia e cooperação no trabalho. Não há menor ou maior. O que importa mesmo é o resultado do que está sendo feito. Então, numa aliança, não tem melhor, nem maior, nem menor. Não, numa aliança, o que importa é o trabalho que está sendo feito em busca de um resultado, de um objetivo maior. Vocês estão entendendo? Então um casal, quando é aliançado, irmão, se ele entende isso, irmão, ele tem sucesso. Ele vai obter resultados na vida dele, comparado a outros casais, muito maiores, muito mais expressivos do que aqueles que não entenderam o que é uma aliança, o que é um casamento. Então quando eu e você entendemos o que é andar aliançado com Jesus, a sua tendência é ter sucesso. Veja a proposta que Deus colocou diante de Josué. Josué capítulo 1. Deus falou para Josué, levantou Josué para um novo desafio, para uma nova tarefa, e disse para Josué o quê? Josué, olha, você tem uma jornada muito longa, Moisés já não está mais com o povo, e agora eu vou te levantar nessa jornada, mas olha, você não vai estar sozinho. Para isso, eu quero estar aliançado com você, então eu vou te sugerir algumas coisas. Primeira coisa, seja corajoso, tenha ânimo, porque sem coragem, sem ânimo, dificilmente você vai conseguir vencer alguma coisa na vida. Segunda coisa, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Por quê? Por intermédio dessa palavra, você vai obter o quê? Você vai ter exemplos de pessoas que erraram, e o resultado e a consequência desses erros, e você não vai querer praticar as mesmas coisas. E dentro dessa palavra você vai ter exemplos de pessoas bem-sucedidas, e é isso que você tem que copiar e praticar.
Então, o que Deus estava falando para Josué? Josué, ó, um exemplo de hoje, isso aqui é Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Aqui dentro, meus irmãos, dizem os estudiosos que existem mais de 3.000 promessas. E aqui dentro, meu irmão, existem realidade de pessoas comuns, pessoas normais, assim como eu e você, que deixaram os seus exemplos aqui daquilo que eu devo de fazer da minha vida enquanto aqui na terra. As consequências daquilo que se planta é a mesma coisa, de 1.000 anos, 2.000 anos atrás. Se há 2.000 anos atrás alguém plantasse uma semente de banana, ia nascer banana. Se alguém plantasse uma semente de abacate, ia nascer abacate há 2.000 anos atrás. Isso quer dizer o quê? Se você plantar hoje uma semente de abacate, a mesma semente que lá se plantava lá atrás, hoje vai nascer abacate também. Os tempos mudaram, mas este sentido de plantar e colher não mudou, é o mesmo. Hoje, às vezes, a gente fala com os nossos filhos e fala para eles assim, a gente que é pai, que é mãe, você enxerga que ele está indo por um caminho que talvez você já foi um dia, ou um caminho que você já viu alguém indo e viu o resultado. E você fala para ele assim, filho, deixa eu falar uma coisa para você, né? Os jovens, adolescentes, ouça o seu pai ou sua mãe e pelo menos analise o que ele está falando. E preste bem atenção e fala assim, filho, eu já passei por isso, filho. Olha, eu acho que esse caminho aí, eu quero te sugerir uma coisa. Posso? Ainda você fala assim para, né? Porque os jovens de hoje em dia, os adolescentes, eles não dão muito ouvido para os pais. E cada vez está pior. Eu sei que na minha época eu também não dava muito ouvido não. Mas eu procurava analisar e entender. Hoje em dia isso aí está escasso. Preste bem atenção e você fala, filho, esse caminho aqui, ó, as consequências podem ser essa. Você não quer pensar melhor e tomar outro caminho, estudar melhor, analisar melhor? Não. O senhor fala assim porque o senhor já viveu a sua juventude, não é assim que eles falam? O senhor já teve o seu tempo, mas não é porque aconteceu com o senhor, ou aconteceu com a Mariazinha, o vizinho, que vai acontecer comigo. E aí dá vontade de você, né? Aí você, com muita educação, com muito carinho, você fala assim, mas filho, se eu plantei uma semente de abacate, eu colhi abacate, você acha que você está plantando a mesma coisa? Você acha que você vai colher diferente? Por que você acha que você vai colher diferente? Ah, porque comigo é diferente. Irmão, deixa de ser ignorante. Dá vontade de dar uns petelecos, né? Porque ele acha que com ele vai ser diferente, só porque ele é uma pessoa diferente. Não vai ser diferente, meu jovem. Aquilo que você planta, você colhe. Independente se você está na igreja, se você não está, se é convertido, se não é convertido. Plantou, se vai vir a colheita. Você pode até não gostar da colheita, mas que vai vir, vai. Uma hora ou outra vai bater na sua porta. Então a gente tenta ensinar a mesma coisa que a gente tenta ensinar aos nossos filhos, porque a gente quer o bem deles. Nós líderes, pastores, né? Pessoas um pouco mais experientes, tentamos ensinar os mais novos. Mas os mais novos às vezes têm a mesma atitude de um filho mais novo. Um filho natural de sangue, né? Falar, isso não vai acontecer comigo não. Você acha que não vai acontecer? Vai. Pode acontecer tanto de forma negativa, não que a gente quer que aconteça. A gente já está avisando para não acontecer. E também vai acontecer de forma positiva. Então o que o Senhor falou para ele, para Josué, foi o quê? Olha, você vai ver muitas pessoas que cometeram muitos erros, é a consequência disso. E você vai ver pessoas, nessa palavra, que eu estou te falando para você meditar dia e noite, você vai ver muitas pessoas que praticaram o que era certo, seguiram uma direção boa e colheram coisas boas. Então, se você está livre, escolha, Josué. Eu estou colocando diante de você possibilidades de você errar menos. Não estou dizendo que você não vai errar. Você vai errar. Mas se você errar menos, você vai chegar mais rápido no resultado e vai exigir menos energia sua e menos frustração e decepção. É isso que nós precisamos entender. O que Jesus nos propõe? É errar menos. Não quer dizer que a gente não vai errar. A gente vai errar, a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade.
Mas se eu e você nos propor a ter uma aliança com Deus, e por buscar a sua palavra, e buscar entender o reino dele, e buscar num relacionamento com o Espírito Santo mais próximo, meu irmão, isso quer dizer que você vai errar menos, você vai acertar mais, e a sua vida vai crescer mais, vai ser mais produtiva e mais proveitosa para você, para sua família, para amigos, colegas, para o ministério, enfim. Então é melhor, muitas vezes, você dar 2 passos para trás e ser como os irmãos bereanos, analisar melhor, procurar entender melhor, mas não é ficar o resto da vida procurando entender e sem sair do lugar, não, você tem que se mover. Deus, a Bíblia diz que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas, Isaías 59, que não possa nos alcançar, nem os seus ouvidos está tapado para que não possa nos ouvir. Então Deus está mais perto de você do que você imagina. Agora tem que ver a sua predisposição em buscá-lo, por intermédio da oração, por intermédio da leitura da palavra, por intermédio da leitura do livro. Boa tarde, Marino, Carlinhos, Pai do Senhor. Então tem que ver o que parte do seu interesse. Parte do seu interesse, meu irmão. Parte do seu interesse. Para você mesmo, para sua casa, para sua liderança, para o ministério. Uma vez eu me reuni com os discípulos da nossa liderança e falei para eles assim, foi no ano de 2020. 2020, na virada do ano 2019 para 2020, falei para eles assim, numa reunião, falei, irmãos, esse ano 2020 vocês precisam amadurecer. E eles ficaram tudo assim olhando. E como é que amadurece? Eu vou ensinar para vocês, diante dos problemas que vocês têm ministerial e de liderança, ao invés de vocês, na boa parte das vezes, já de pronto, vir até mim, às vezes até pequenas situações, vocês têm que se lançar em Deus e procurar resolver essas pequenas situações. É assim que você vai amadurecer sua liderança, você vai amadurecer como líder, você vai amadurecer como discipulador, você vai amadurecer como pastor, você vai amadurecer como gerente de uma empresa, como supervisor, como encarregado, como pai de família, como mãe. Como é que nós amadurecemos? Diante dos pequenos problemas, você buscar soluções. E nós que somos filhos de Deus, onde é que nós buscamos as soluções dos problemas? Mateus capítulo 6. Busque o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça e a solução vai vir. Porque a nossa solução vem de Deus. A nossa solução vem de Deus. Boa parte da solução dos nossos problemas hoje e dificuldades vem de Deus. É Deus usando um pastor para te ajudar. É Deus usando, muitas vezes, um irmãozinho para te ajudar. É Deus usando a sua palavra. É Deus usando do seu espírito. É Deus usando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Mas para que isso aconteça, é uma aliança. É uma mão de 2 vias. O Senhor vem, mas eu tenho que ir de encontro a Ele. Eu não posso ficar esperando. Só o Senhor vem. Tem pessoas, irmãos, que ela fica esperando. Eu vou esperar, vou falar com o pastor. Irmão, dependendo da vida do pastor, da quantidade de pessoas que ele tem no seu rebanho, vai chegar uma hora, irmão, que ele vai ser impossível ele te atender. De pronto, vai ser impossível. Imagine uma igreja. Hoje nós temos uma limitação pastoral, até 100 membros. Nós temos uma limitação, por quê? É sabido que a partir de então, se você não tiver uma equipe de discípulos, discipuladores e líderes para te ajudar, você não consegue, irmão. Aí começa o irmão a reclamar que o pastor não vem aqui, que o pastor não vai lá, que isso, que o pastor não tem tempo. E não tem mesmo. Por quê? Porque o cuidado de uma vida, meu irmão, é uma responsabilidade gigantesca. É prazeroso? Lógico que é prazeroso. É satisfatório? Lógico que é. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de servir a Deus. Quer bem maior ou melhor do que esse? Só que dá trabalho, exige tempo, exige estudo, exige dedicação, exige muita coisa.
Ainda mais se você tem família, mulher, filhos para cuidar, vai exigir um pouquinho mais ainda. Mas enfim, é o chamado, é aquilo que Deus nos deu. Então, uma aliança com Deus, meu irmão, você tem que, é mão de duas vias. Não é só Deus vem, não, você vai também. Então, nós precisamos entender isso. A aliança é muito importante, porque é por intermédio de uma aliança que nós obteremos resultados. E uma aliança com Deus, meu irmão, é garantia de vitória, é garantia de conquista. Eu estou aqui nessa live anunciando para você um evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade. Não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo para você é que quando você é aliançado com Jesus Cristo, quando você tem uma aliança com Deus séria, uma aliança de entendimento, de relacionamento com Deus, a probabilidade de você ter uma vida bem-sucedida é muito ampla, em todas as áreas. Não estou falando só financeira, não. É no casamento, é a sua saúde, em tudo. Mas isso não quer dizer que você não venha ter problemas. Isso não quer dizer que você não venha passar por dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai ter um tempo ruim na sua vida. Isso não quer dizer. Ter sucesso não quer dizer que a pessoa não tem problema. A gente tem visto muitos irmãos, infelizmente ou felizmente, infelizmente por causa da família, que sente saudade da perca das pessoas, né? Por esse vírus, outros por doenças. Mas enfim, perder pessoas próximas da gente não é legal. A gente sente. A gente vai sentir saudade, a gente fica triste, a gente é ser humano. Mas eu via uns absurdos que as pessoas falam assim: ah, fulano de tal não era pastor, fulano de tal não era crente, porque morreu de Covid, ou morreu disso, ou morreu daquilo. Meu irmão, todo mundo morre um dia. Todo mundo nessa terra vai ter problema um dia, vai morrer um dia, vai ter falta de dinheiro um dia, vai passar por um perrenguezinho no relacionamento, no casamento um dia. Todo mundo, independente se a pessoa decidiu por Cristo ou não. A diferença está no quê? Quem decide por Cristo, quem decide em viver uma vida com Jesus, fora a religião, verdadeiramente, uma aliança, vai ter esses problemas, mas vai vencer. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas se tiver uma vida aliançada com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, o Senhor vai te dar porta de escapes. O Senhor, meu irmão, vai te dar direção para você sobressair todo e qualquer problema ou dificuldade. Essa é a diferença. Agora, isso não quer dizer que amanhã ou mais tarde eu não possa ter uma enfermidade. Isso não quer dizer que amanhã ou mais tarde eu não possa ter um mosquito da dengue me picar e eu ficar dengoso. Isso não quer dizer não, meu irmão. A gente vai passar por tudo isso enquanto seres humanos nessa terra. Mas boa parte desses acontecimentos, Deus vai nos livrar. Aquilo que não fazer parte do projeto ou do plano de Deus, Deus vai nos livrar. Mas aí vai depender do quê? Vai depender dessa mão de duas vias. Vai depender do quanto você está disposto a buscar esse Deus, a conhecer esse Deus, a se render a esse Deus, a se humilhar diante da potente mão do Senhor. E Ele, ao seu tempo, vai te exaltar. No tempo dele, é a vontade dele, é o querer dele. Eu acho um absurdo, meu irmão, que às vezes a gente ora o Pai Nosso e nem entende o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Mas seja feita a sua vontade. É a vontade de Deus. Não é a sua. Não é a minha. É conforme Deus quer. É o governo de Deus. É o reino de Deus. Você não escolheu Jesus? Você não escolheu viver com Jesus? Você não fez uma aliança com Jesus, com Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo? Então agora você tem que viver de acordo com a vontade dele. Mas pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é que os planos dele, meu irmão, vão dar certo para você. Agora, o dar certo nem sempre é o que é certo para nós. Às vezes, nós oramos por pessoas, né? Eu já orei por diversos tipos de situações. Eu já orei por pessoas que têm câncer e foram curadas. Eu já orei por pessoas que têm câncer
e vieram a óbito, mas foram curadas também. Como isso, pastor? É simples, meu irmão. A Bíblia fala que no reino de Deus não tem dor, não tem doença, não tem enfermidade, não tem tristeza. Então, quando eu oro por uma pessoa que Deus decide levá-la, Deus está dando cura para ela, Deus está dando saúde para ela, apesar de nós sentirmos saudade e o pesar da tristeza de perder aquela pessoa, mas ela está indo para um lugar, mas se ela se decidiu por Jesus, ela está voltando para o Pai, num ambiente onde ela foi curada, ela não vai ter mais dor. Ela foi curada, ela não vai ter mais câncer, ela não vai ter mais AIDS, ela não vai mais andar de muleta. É triste para nós que ficamos aqui por termos perdido um ente querido, é muito triste. É muito triste. Já perdi muitas pessoas. Já perdi pessoas. Já orei por pessoas que Deus decidiu levar, mas é a vontade dele, não é a minha vontade. Por mais que eu orei pelaquela pessoa, irmãos, tem pessoas que eu já orei chorando. Sabe, meu irmão? Orei chorando. Chorando por quê? Queria que a pessoa ficasse. Mas Deus decidiu levar. E aí, irmão? E aí? É a vontade dele. Mas dentro de mim, quando eu orei e pedi a cura, a restauração da saúde daquela pessoa, e quando Deus decide levar, irmão, vem uma paz, vem a tristeza, lógico, ter perdido a pessoa, mas automaticamente vem uma paz também, um acalento no meu coração, de saber que Deus a curou, que Deus tirou a dor daquele corpo, sabe, meu irmão? Se você nunca visitou um hospital, visitou uma ala oncológica de pessoas com câncer, eu já visitei para orar por crianças com câncer. Teve uma vez que eu fui orar por um menininho, ele graças a Deus foi curado. Eu nunca passei por aquela situação, meu irmão, foi a primeira vez. E foi uma coisa incrível, que a avó dessa criança, ele tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 anos. Ele tem até no meu Facebook, toda semana, diariamente eu estou falando com ele. E me encontrou no meu WhatsApp. Eu nem sei como ela me encontrou. Me encontrou e falou assim: alguém me indicou o senhor. E eu queria... Meu neto está no setor oncológico, ele foi diagnosticado com câncer. E está lá com a mãe dele. E eu queria pedir para o senhor pode ir lá orar por ele? Eu falei: lógico que eu posso. Eu falei: mas quem deu? Ela não soube nem explicar quem tinha dado meu número de telefone. Eu falei: lógico que eu posso. Eu nunca tinha passado por isso. E eu fui lá, meu irmão, na Santa Casa de Santos. Fui lá visitar essa ala. Entrei ali e tal. Aí encontrei o menininho. Aí a mãe dele falou comigo. Eles estavam uma semana ali internado. E a mãe dele passou: olha, pastor, foi de uma hora para outra, tal. E eu perguntei para ela quais seriam os procedimentos, que ele ia passar, né, pela quimioterapia, que ia para São Paulo, enfim. Que a vida dele agora ia ser no hospital, meu irmão. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca passei por aquilo. Tinha o Davi tinha 5 anos. Isso foi há 2 anos atrás. E a mesma idade do meu filho, meu irmão. E eu fui ali, orei pela criança. E as lágrimas veio nos meus olhos. Meu coração, sabe, mas eu orei com tanta fé, meu irmão. Como se fosse o meu filho ali. E eu orei, irmão, pedi: Senhor, sara essa criança, 5 anos de idade, meu irmão, com câncer. E Deus nos deu esse poder nas nossas mãos, de impor as mãos sobre os enfermos e curar as pessoas. Sabe? Você que é um batizado, você que é um filho de Deus, você que confessou Jesus Cristo, você que, sabe, meu irmão, Deus colocou um poder na sua mão. E através desse poder, se for da vontade do Senhor, boa parte das vezes você pode gerar vida nas pessoas. Você pode, sabe, meu irmão, Deus pode te usar como um instrumento para gerar mais vida para as pessoas. E eu orei nesse menininho, irmão. E aí saí dali, né, tudo. Eu falei: eu vou acompanhar você, eu vou te ajudar em oração, no que eu puder, estou à disposição. E saí e desci para o estacionamento, me lembro como hoje, meu irmão, para o estacionamento da Santa Casa. E parei assim, sabe, irmão? E fiquei pensando no meu filho. E primeiramente eu agradeci a Deus. Falei: Senhor, eu não sei o que seria de mim numa situação dessa, não.
Se meu filho fosse acometido de uma enfermidade dessa, mesmo sabendo que o Senhor colocou todo o poder nas minhas mãos por intermédio do nome do seu filho Jesus para orar e ele ser curado. Mas que situação difícil. Sabe, meu irmão? E eu fiquei ali naquele estacionamento ali chorando e buscando no Senhor, sabe? Fala, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, cura essa criança, 5 anos, meu Deus. 5 anos, tem uma trajetória de vida. Tem uma jornada aí, 5 aninhos. E ali eu saí do hospital ali com uma lição de vida, irmão, sobrenatural. Nunca tinha passado por isso. Uma experiência, um amadurecimento nessa área. E comecei a acompanhar a vida dele, tanto em São Paulo quanto em Santos. E hoje, para a glória de Jesus, ele está curado. Hoje ele tem por 7 para 8 anos. Está curado. Todas as semanas eu converso com a mãe dele, converso com ele, chamo ele de gigante. Ele é inspiração. Eu falo para ele, irmão, Deus me levou ali para orar por você, meu filho. Mas Deus tratou muita coisa na minha vida. E hoje você é inspiração para a minha vida. Você é guerreiro. Hoje ele está bem, voltou os cabelinhos dele, está com o cabelo bonito. De novo, não está mais carequinha, está curado. Sabe, meu irmão? Então, é sobre essa aliança que você precisa entender. Que Deus te escolheu para te salvar por intermédio de Jesus Cristo, mas também por intermédio do Senhor Jesus. Deus te chamou para você servir Ele. Você precisa se achar no reino de Deus. Se você não está conseguindo se achar, busque o seu líder, discipulador, pastor, busque ajuda e tenha disposição em realizar, em fazer o seu chamado acontecer. Deus te chamou. Deus te escolheu para ser salvo por meio de Jesus Cristo, mas te chamou para servir. Servir não somente a você, os seus ideais, os seus projetos, os seus interesses, mas servir o próximo. Servir o próximo. Ao menos uma pessoa. 2, 3, 4. Quantas Deus te der capacidade para auxiliar. Sabe, meu irmão? Então, viver aliançado com Jesus é de suma importância. Essa família aceitou Jesus, sim. A Andressa, a mãe deles, tem no meu Facebook aí. Aceitaram Jesus Cristo, o menino tá lindo demais. E pra gente orar, são 3 horas e 49 minutos. Tava Nus aí, um abraço pessoal, Paulão também, de Nilza. Sabe, meu irmão, eu tô testemunhando isso. Não é pra minha glória, eu não tenho poder. Eu, pastor Nando, de forma natural para curar ninguém, não. Esse poder que emana na gente veio por intermédio de Jesus Cristo. Ele disse, através do meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês expulsarão demônios por intermédio do meu nome. Então, se vocês estiverem aliançados comigo, todos os dias eu vou estar com vocês. Se vocês estiverem aliançados comigo, no meu propósito, de acordo com aquilo que eu projetei para a vida de vocês, vocês vão seguir a vida de vocês, milagres, sinais, prodígios. Vocês vão ser luz para essa terra, vocês vão ser sal, vocês vão temperar a vida de muitas pessoas com a esperança que está em vocês. Mas vocês precisam estar aliançados comigo. Há uma aliança que nós devemos ter com Jesus, com o seu reino. Amém? Então vamos lá. Agora eu quero ler um texto, está escrito em João. Abre aí sua Bíblia aí para a gente orar e eu liberar uma palavra no seu coração. Evangelho de São João. Nós vamos ler algo que o Senhor Jesus, ele orou por nós. Você sabia que Jesus orou por nós? Sabia ou não? Jesus orou por nós, meu irmão. E está aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Abre aí. Vamos orar. Coloca o nome das pessoas que você quer que a gente esteja orando junto aí, tá bom? Família, amigos. Marca as pessoas nessa live aí que nós vamos orar agora. Mas antes eu quero ler um texto para você. 17, versículo 9. Diz assim: Jesus diz: é por eles que eu oro, ou que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas. Jesus está orando a Deus. E as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha a oração que Jesus fez por mim, pelos discípulos ali, por mim e por você, meu irmão. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Irmão, quer melhor oração do que eu orar por você? É essa aqui. Jesus orou por nós, pediu para Deus nos guardar. E ele diz o quê? Ó aliança. Ó aliança que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha a oração de Jesus a Deus, por mim e por você. Jesus falou assim, guarda eles, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. Meu irmão, você é um com Jesus? Você é um em relação a Deus? Como está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com Jesus? Se você precisa rever isso agora quando a gente estiver orando, para que a sua vida venha ser mais produtivo enquanto você viver nessa terra, para a sua vida e a da sua família alcançar lugares os quais ainda você está tendo dificuldade de alcançar, porque você deixou de lado essa aliança com Jesus. Depende dessa aliança. Os meus filhos, a minha esposa, você que faz parte dessa liderança, desse rebanho, você depende da aliança que eu tenho com Jesus. Eu dependo da aliança que o pastor Davi tem com Jesus. Eu dependo da aliança que o bispo Palarone tem com Jesus. Todos nós somos aliançados com Cristo em favor de alguém, não somente em favor de nós mesmos. Hoje o Carlos postou algo no nosso grupo aqui, do WhatsApp. Ele colocou assim que Paulo disse assim, eu me fiz pobre para enriquecer a muitos. É como Paulo estivesse dizendo, olha, eu tive que passar por situações aliançado com o Evangelho, aliançado com o reino de Deus, aliançado com Jesus Cristo, com a finalidade de que vocês, hoje, Ele já havia decidido pela nossa vida. O Senhor Jesus já havia decidido como seria a nossa vida. Sabe, meu irmão? Então, eu quero orar com você, para que você tenha uma aliança com Jesus. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, faça isso agora. Se você, meu irmão, minha irmã, já é um convertido, já é um salvo em Cristo Jesus, mas por um motivo ou por outro você quebrou essa aliança, por um motivo ou por outro você esfriou na fé, sabe, por um motivo ou por outro você empacou a sua vida espiritual. Meu irmão, Deus te chamou para você andar, para caminhar, para se mover. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto, meu irmão. Busque ao Senhor enquanto o Espírito dEle está aí. Porque pode chegar o momento, meu irmão, que você vai buscar e não vai encontrar mais. Pode chegar o momento, meu irmão, que você vai buscar ao Senhor e não vai poder encontrá-lo mais. Então busque a Deus. Busque a Deus, busque o seu reino, a sua justiça e as demais coisas. Tenha certeza, se você tiver uma vida aliançada com Ele, as demais coisas vão ser acrescentadas, não somente na sua vida, mas também na vida de toda a sua família, de toda a sua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu venho orar agora com os meus irmãos, minhas irmãs, e ligar nosso pensamento e o nosso coração em uma só fé. Venho liberar sobre a vida deles por intermédio do nome de Jesus, meu Pai.
a manifestação do seu poder sobre aqueles que estão enfermos, que o corpo físico, ó Deus, o sangue, os ossos, os músculos, as vértebras, o cérebro, o coração, os pulmões, recebam saúde agora, por intermédio do poder do nome de Jesus. Meu Deus, para aqueles que vivem aprisionados em algum tipo de sentimento, de medo, de pavor, de angústia, de dor, algum tipo de aprisionamento no casamento, ó Deus, aprisionamento no adultério, na prostituição, que sejam libertos de toda cegueira maligna e espiritual. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, oro por aquele, meu Pai, que nesse momento se decide, porque entendeu que o Senhor escolheu ele para a salvação, e se decide agora pela salvação por intermédio de Jesus. Eu oro por esse, meu Deus, que está agora se arrependendo dos seus pecados, dizendo ao Senhor: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu oro por esse que agora está dizendo no seu coração: Senhor Jesus, eu quero confessar o Senhor como sendo o Salvador da minha vida e Senhor. Eu oro por aquele que está dizendo agora: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, que a partir de agora e desse momento minha vida seja transformada pelo Senhor, que eu possa viver nessa terra segundo a sua vontade e também da mesma forma eternamente. Eu oro por aquele que está se reconciliando com o Senhor agora, meu Deus, pedindo a sua misericórdia. Aquele que está entendendo que há um propósito, que o Senhor escolheu para ser salvo, mas o Senhor chamou ele para servir de alguma forma o seu reino. E ele, por um motivo ou por outro, deixou de servir ao Senhor, deixou de cumprir o seu propósito, deixou, meu Pai, de usar as habilidades e os dons que o Senhor colocou na vida dele para serem utilizados para dar fruto. E os frutos venham permanecer. Meu Deus, eu oro pelo meu irmão e minha irmã que se esfriou na fé. Mas, Pai, há uma via de duas mãos. Da mesma forma que eu oro e eu sei que o Senhor atende a nossa oração. Da mesma forma que eu oro e eu sei que o Senhor nos ouve, o Senhor vai de encontro agora à vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está padecendo alguma necessidade. Eu sei que também há, meu Pai, uma via de duas mãos, que ele também deve ir até o Senhor. Ele também deve decidir andar com o Senhor, aliançado com o Senhor, para que não venha padecer mais diante essas mesmas dificuldades e adversidades que há anos ele passa sem conseguir vencer. Meu Deus, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, dos jovens, dos adolescentes, que haja uma nuvem da sua glória, para que o nome do seu Filho Jesus seja glorificado. Eu peço por cada família, por cada casa, por cada lar, homem, mulher, enfermo ou não enfermo, que a bênção do Senhor seja liberada sobre esta pessoa que está me assistindo ou ouvindo online agora, onde a minha voz ou este vídeo estiver chegando, que haja uma liberação de poder sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, nós voltamos amanhã às 3 horas da tarde com a nossa live, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, familiares, amigos, principalmente essa oração, que vai ter muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas recebendo um milagre extraordinário para a glória de Jesus. Compartilhe. E deixa eu te falar, hoje às 8 horas da noite tem o nosso Bispo Palarone nas redes sociais da ICB Santos. Não perca, tá bom? O Bispo Palarone tem compartilhado sobre o tema Apocalipse, tudo aquilo que ele aprendeu em 40 anos de vida com Deus e ministerial, ele vai estar compartilhando com você hoje, às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus. Nos demais, orem por mim, que eu vou continuar orando por vocês sempre, enquanto o Senhor me proporcionar fôlego de vida, e que o Senhor te abençoe. Seja luz, seja sal, cumpra o propósito de Deus, propósito que o Senhor tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, sexta-feira, 3 horas da tarde, nós estaremos por aqui. Pastor, amanhã é feriado. É feriado para alguns. Pastor, não tem feriado, não tem férias, não tem tempo ruim. Estou brincando. Tem tempo ruim, mas nós vencemos os tempos ruins através do nome de Jesus Cristo, através do seu poder
e de toda a cooperação que há no seu reino em relação à nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho compartilhado, antes de finalizar, nas minhas redes sociais, o nosso e-book, Formando Discípulos. Te pedir um favor, se você não adquiriu, adquira, baratinho, R$ 7,00, para nos ajudar, em nome do Senhor Jesus, para que possamos expandir cada vez mais o reino de Deus. Vai ser muito interessante para você, se você quer aprender na formação de discípulos, na gestação espiritual, passo a passo, e também vai contribuir para o nosso ministério e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se você já adquiriu, você pode adquirir pelo cartão de crédito, pelo boleto, é barato, R$ 7,00. O que é R$ 7,00, meu irmão? Dinheiro de pão. E também, por favor, se você puder nos ajudar, compartilhe nas suas redes sociais, para que as pessoas que tiverem interesse, quiserem ser edificadas nesse tema, possam adquirir também o seu, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, um grande abraço e até amanhã.